Hoje eu vou te dar 8 dicas de livros que você pode ler em apenas um dia. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e esse é o canal Mais Que Um Livro. Toda semana eu trago resenhas e posto outros conteúdos sobre livros. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e não se esquece de ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos. Também deixe o curtir nesse vídeo porque isso vai dar uma força imensa para o canal. Se você quiser comprar algum dos livros que vão aparecer hoje, é só clicar nos links que estão na descrição, que quando você fizer a compra por esses links, a Amazon vai estar retribuindo a minha divulgação com a comissão que eu uso para melhorar a produção dos vídeos do canal. Então, desde já, muito obrigado pelo apoio. Hoje eu quis trazer alguns livros que podem ser lidos em apenas um dia. É claro que o ritmo da leitura varia de pessoa para pessoa. Uns podem terminar mais rápido que outros, ou então levar mais tempo. Mas eu acredito que essas obras que eu vou sugerir, esses livros, podem ser lidos tranquilamente em um só dia. Os livros dessa lista foram escolhidos não só pelo número de páginas, mas também, em alguns casos, porque a escrita foi tão bem feita que a gente fica preso na leitura e as páginas passam e a gente nem percebe. Então, vamos lá! A gente já começa essa lista com um grande clássico da literatura mundial, que é O Pequeno Príncipe, que foi escrito pelo Antoine de Saint-Exupéry na década de 1940. Esse livro vai contar a história de um piloto que cai com seu avião em um deserto e de repente ele se depara com uma criança que veio de outro mundo. E essa criança, no caso, é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe começa a contar o que é que ele passou até chegar ali e vai compartilhando com o piloto suas opiniões e reflexões sobre os lugares que ele visitou. É uma história que traz muitos ensinamentos, valores e lições de vida, além de frases que eu tenho quase certeza de que você já leu ou ouviu por aí, como essas daqui de cima. Esse livro é rápido de ler porque ele é muito bem escrito, traz uma linguagem acessível e também tem poucas páginas. A edição que eu li só tinha 93. Então, essa é a primeira dica de hoje. O próximo livro dessa lista também é um grande clássico. Estou falando de A Metamorfose, que foi publicado em 1915 pelo autor Franz Kafka. Nesse livro a gente vai acompanhar a história de Gregor Samsa, um homem que um dia acorda metamorfoseado, ou seja, transformado, em um inseto gigante. Gregor era o grande responsável pelo sustento da sua família, e então começa uma mobilização dentro do próprio ambiente familiar por causa dessa situação. Será que essa transformação do Gregor vai ser a única metamorfose que vai acontecer nesse livro? No começo talvez seja um pouco confuso de se encontrar nessa história, mas logo a leitura flui e é rápido de terminar de ler. A edição que eu li tinha 96 páginas. O livro que eu vou falar agora muda um pouco do tom dos que eu falei antes, porque esse é de terror. O Vilarejo, que foi escrito pelo Rafael Montes. Esse é um livro de contos que traz histórias ambientadas em um vilarejo isolado e que passa por muitas dificuldades e tem aspectos sombrios. Nessas histórias a gente vê a degradação dos moradores e como esse vilarejo foi sendo dizimado aos poucos. O autor traz contos em que é possível perceber a presença de cada um dos 7 pecados capitais e como eles se manifestam nas pessoas. Dá para ler essas histórias em qualquer ordem, sem ter nenhum tipo de prejuízo na compreensão. E é interessante ver como os personagens estão relacionados e, claro, o desfecho que Rafael Montes dá a esse livro. Ele tem pouco mais de 100 páginas, os contos são curtos e a escrita não tem tantas descrições, mas em compensação traz reviravoltas que deixam a gente sem palavras. O quarto livro dessa lista é O Curioso Caso de Benjamin Button, que foi escrito pelo Francis Scott Fitzgerald, o mesmo autor de O Grande Gatsby. Esse é um conto que narra a história de Benjamin Button, um homem que nasce idoso e que vai rejuvenescendo com o passar do tempo. Talvez você já conheça essa história, principalmente por causa do filme que fizeram, que tem o Brad Pitt. Inclusive eu fiquei surpreso quando descobri que esse filme, na verdade, era uma adaptação de um livro. Só que esse conto é bem diferente do que acontece no filme, mas não significa que por causa disso a história seja ruim. Na verdade, só é desenvolvida de outro jeito. É interessante porque esse livro traz reflexões sobre como nós olhamos para a questão do passar do tempo e como nós nos tratamos uns aos outros por causa da idade. É um livro muito curto, a versão que eu li só tinha 41 páginas, e é fácil de ficar preso na leitura porque, na minha opinião, o desenvolvimento da história é muito bem feito. O quinto livro que você pode ler em apenas um dia é Extraordinário, da escritora R.J. Palacio. Extraordinário foi lançado em 2013 e fez muito sucesso. Inclusive até recebeu adaptação para os cinemas.
Ele vai contar a história de Aug Pullman, um garoto que nasceu com uma síndrome que causa uma deformidade na face, e por causa dessa síndrome, Aug teve que passar por muitas cirurgias plásticas e complicações médicas. Aug vai entrar no 5º ano em um colégio novo e vai ter que encarar uma realidade desafiadora. É um livro que tem muitos momentos emocionantes e que traz mensagens e lições de compaixão, amor e gentileza. Apesar de ter um pouco mais de 300 páginas, Extraordinário é rápido de se ler porque os capítulos são curtos, a escrita é muito bem feita e fácil de compreender a história, e também a narração é feita tanto pelo Aug quanto pelos seus familiares e até pelos seus amigos. Então vale muito a pena ler Extraordinário. Esse livro que eu vou indicar agora já apareceu no canal antes, inclusive se você ainda não viu a resenha que eu fiz desse livro, é só clicar no card que está aqui em cima. Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Djamila Ribeiro. Nesse livro ela vai nos mostrar em 10 capítulos como nós podemos mudar nossas atitudes e ajudar na luta antirracista. Além de falar sobre ações individuais, Djamila também traz um apanhado histórico que mostra que o racismo no Brasil é uma questão estrutural. Ela traz pesquisas, citações de outros autores e até situações que foram vividas por ela para escancarar que o racismo no Brasil existe e que nós devemos lutar para acabar com ele. É um livro com poucas páginas e com um conteúdo transformador. Djamila escreve de uma maneira muito didática e fácil de entender. Chegando na reta final dessa lista de hoje, com outro livro que é muito transformador. O Amanhã Não Está à Venda, do líder indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak. Nesse livro, Ailton Krenak traz reflexões sobre as atitudes que nós temos diante da natureza, principalmente nessa época de pandemia que estamos vivendo. Ele questiona a ideia que muitas pessoas têm de voltarmos à normalidade, em que a normalidade era a devastação da natureza e o aumento das desigualdades. Ele fala sobre as consequências terríveis do antropocentrismo e da necropolítica que temos visto hoje em dia, em que alguns estão mais preocupados em proteger a economia do que salvar vidas. O Amanhã Não Está à Venda é um livro com uma linguagem clara, fácil de entender e que traz reflexões que são muito importantes. Ele só tem 25 páginas, mas as mensagens que ele traz são muito profundas. Inclusive, no dia em que esse vídeo está sendo postado, a versão digital desse livro está de graça na Amazon. É só clicar no link que está na descrição. O último livro dessa lista de hoje é um dos maiores clássicos da literatura cearense e brasileira, O 15, da escritora Raquel de Queiroz. Esse foi o romance de estreia dela e retrata a realidade de retirantes que buscavam melhores condições de vida durante a seca que atingiu intensamente o Ceará em 1915. O livro vai contar as histórias de Conceição, Vicente e a saga do vaqueiro Chico Bento junto com a sua família, cada um com um enredo diferente, mas com o mesmo plano de fundo, que é a seca. O 15 traz à tona temas como desigualdade social, miséria e fome, mas também mostra a luta e a resistência de pessoas que estavam atrás de condições dignas de vida. A versão que eu li tinha 160 páginas e foi uma leitura rápida. Com certeza é um livro que vale a pena conhecer. E esses são 8 livros que você pode ler em apenas um dia. E aí, o que é que você achou dessas recomendações? Já tinha lido algum desses livros? Sentiu falta de algum outro? Diga aí nos comentários. Se você quiser comprar esses livros, basta acessar os links que estão na descrição do vídeo e você ajuda o canal automaticamente, sem pagar nada a mais por isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada dos próximos vídeos, porque toda semana eu trago resenhas e outros conteúdos sobre livros. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal!